Olá a todas e a todos, estamos de volta para apresentar mais um dos nossos palestrantes desse segundo dia de COBRAV. Tenho a honra de chamar de apresentar o professor Marcos Bevilacqua, ele que é mestre em Ciências Biológicas, com ênfase em Entomologia, pelo Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. Ele é bacharel em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Piauí. Atualmente é aluno de doutorado também na pós-graduação em Entomologia do INPA, e ele tem como foco de estudo a sistemática de passados, que é um grupo de Coleóptera passaluda. Possui interesse em taxonomia, sistemática, biogeografia e ecologia desse grupo, né, que é uma pronúncia um pouco difícil. E ele também tem interesse, tem bastante afinidade com a parte de fotografia e edição de imagens com fins científicos, né? E tem também interesse pela cybertaxonomia. Então, a palestra dele hoje é intitulada O Incrível Mundo dos Besugos. Passo agora a palavra para o professor Marcos e desejo a todos uma excelente palestra. Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Dependendo da hora que você estiver assistindo esse vídeo. Eu me chamo Marcos Bevilacqua, eu sou biólogo, formado pela Universidade Federal do Piauí, e também sou mestre em entomologia, formado pelo Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, no INPA. E também, atualmente, estou fazendo um doutorado no mesmo programa de pós-graduação, também no INPA. Eu trabalho com um grupo de besouros, né, da família Passalidae. E esses besouros, eles são animais que são encontrados principalmente em florestas tropicais, né? Florestas densas, e eles se alimentam de matéria vegetal em decomposição. Hoje eu vou falar com vocês aqui um pouco sobre esse incrível mundo dos besouros, né? Quem eles são, por que a gente deve estudá-los, como que a gente pode estudá-los, entre outras pequenas curiosidades. Então, antes da gente começar a nossa conversa, eu queria agradecer ao pessoal do Congresso de Biologia Animal e Vegetal e também ao pessoal da Bio10 Digital Cursos, que fez o convite aqui para que eu pudesse conversar um pouco com vocês e poder falar sobre esse grupo extremamente interessante, ok? Então, sem mais enrolação, a gente vai lá começar. A Ordem Coleóptera, que é o nome científico desse grupo de insetos, né? Também são chamados de besouros, né? São popularmente chamados de besouros. E é considerado por muitos como a ordem mais fascinante de insetos. Isso devido ao seu à sua grande sua grande variedade de formas, né? Como a gente pode ver aqui, formas, tamanhos, cores e os mais variados hábitos que esses insetos podem apresentar. A origem desse nome vem lá do século IV a.C., que foi cunhado inicialmente pelo Aristóteles, certo? Esse nome ele vem do grego, né, deriva do grego, onde colios significa estojo e pteron significa asa, que faz menção justamente a esse primeiro par de asas aqui, que é modificado numa estrutura chamada élitro, que é uma estrutura forte, rígida e resistente, que serve como proteção para o segundo par de asas, que é adaptado principalmente ao voo, certo? Os besouros, né, que são esses insetos, eles têm o corpo dividido principalmente em 3 grandes segmentos: a cabeça, o tórax e o abdômen. De forma simplificada, a cabeça é onde a gente pode encontrar os apêndices sensoriais, também como os apêndices que atuam na alimentação, né? Então a gente pode encontrar as peças bucais e os apêndices sensoriais, como as antenas e os olhos. No tórax nós vamos encontrar os apêndices locomotores, né? Como as pernas e os 2 pares de asas. E no abdômen a gente vai encontrar as vísceras, né, desses insetos, né? Que são os estômagos, né, as traqueias e entre outros órgãos, ok? Quando a gente fala de besouro, a primeira coisa que a gente pensa logo é na incrível diversidade que esses insetos apresentam, né? Então, para vocês terem ideia, eles são a ordem mais rica de insetos que a gente conhece e correspondem
a mais de 30% de todas as espécies de animais que existem. Para você ter uma ideia, a cada 10 espécies de animais, todos os animais que existem, aproximadamente 3 são besouros. Então você consegue já imaginar a incrível diversidade desses insetos. Então, se a gente for colocar em número, a gente vai ter que aproximadamente 180 famílias e mais de 450 mil espécies são conhecidas atualmente. Então, para a gente poder visualizar isso, eu trouxe aqui um gráfico. Está um pouquinho desatualizado, mas ainda assim é muito real ao que a gente conhece atualmente. Nesse gráfico aqui de pizza, a gente pode observar que toda essa fatia aqui ela é composta por todos os seres vivos que a gente conhece atualmente. Então, o 100% aqui significa a vida no planeta. Então, a gente pode encontrar aqui plantas, fungos, moluscos, vertebrados, né, outros artrópodes. Então, a gigantesca maioria dessa fatia aqui é composta pelos artrópodes, toda essa fatia aqui em azul. E ainda assim, a gigantesca maioria dessa fatia são os insetos. Então, daí a gente já nota como os insetos formam um grupo extremamente diverso. Quando a gente vai pegar, né, de forma mais específica os insetos, a gente observa aqui que os coleópteros, né, os besouros, eles apresentam também uma fatia considerável dentro dessa fatia gigantesca que são os insetos. Então, a gente tem aqui que a ordem Coleóptera ela é composta basicamente por 40%. Aqui tem 38%, mas hoje em dia já está um pouquinho mais. Então, os besouros eles apresentam cerca de 40% de toda a diversidade de insetos que a gente conhece. Para você também ter uma ideia, é como se a cada 10 famílias 10 espécies de insetos que a gente conhece, aproximadamente 4 são besouros. Então, com isso, a gente já consegue observar a gigantesca diversidade desse grupo. Para a gente ilustrar também, né, eu trouxe aqui algumas das principais famílias, né, de insetos, de besouros, e a gente consegue ter uma ideia de que vocês vão saber ou conhecer, ou pelo menos já ter ouvido falar de pelo menos 4 dessas famílias aqui, né? Então eu trouxe aqui as joaninhas, né, que são os coccinellidae, os lampíridae, que são os vagalumes, os gorgulhos, que são os curculionde, os rolabostas, que são os scarabeide, os besouros mergulhões, que são de Tícide, besouros rinocerontes, que são os melolontidae, serrapaus, que são os cenambicídeos, os besouros tartarugas, que são os crisomelidae, os besouros potós, que são, ou besouros pimenta, que são os estafilinídeos, e os besouros cervos ou besouros veados, que são os lucânidae. Claro, esses nomes aqui, né, que eu estou falando de nomes populares, eles podem variar, né? Então, ou seja, nem todo lampídide é vagalume, assim como nem todo vagalume é lampídide. Mas eu trouxe aqui, basicamente, o principal nome popular dessas famílias. Então, eu tenho certeza aqui que todo mundo, pelo menos, já ouviu falar, pelo menos, de joaninha, vagalume, potó e rola-bosta. Ou seja, os besouros, eles, de certa forma, estão presentes na nossa vida, ok? Esses insetos eles apresentam um desenvolvimento conhecido como holometábolo, ou seja, ele passa por uma metamorfose no desenvolvimento. Então, esses insetos eles apresentam 4 estágios de desenvolvimento, ou seja, o ovo, a larva, a pulpa e o adulto, certo? Então, trouxe aqui um gráficozinho para a gente entender. Isso aqui é o grupo que eu havia falado para vocês, né, que eu trabalho, são os passálidae. E como eles são insetos que passam a vida dentro de troncos em decomposição, eu quis mostrar aqui para vocês que todos os besouros eles precisam de um substrato para poder completar o seu ciclo de vida. Pode ser areia molhada, pode ser dentro de um fruto, pode ser dentro de uma câmara pulpal, dentro da terra e por aí vai. O grupo que eu estou trabalhando aqui, eu trouxe os troncos em decomposição porque é onde o ciclo de vida deles é completo. Então, a gente percebe que os adultos colocam os ovos e aí, em cerca de aproximadamente 15 dias eclodem as larvas. As larvas elas vão passar por um desenvolvimento, né, até chegar ao estágio de pupa, que é onde o ciclo de desenvolvimento vai continuar até emergir o adulto
e daí dá então o fechamento desse ciclo. Então, de forma bem resumida, o que a gente observa? O adulto coloca os ovos no substrato, dos ovos vão emergir as larvas elas vão passar por diversos instares, né, de desenvolvimento larval. No caso do bicho que eu trabalho aqui, são 3 instares larvais. Depois disso, a última estágio de instar larval, ele vai dar origem à pupa e, por fim, vai dar origem ao adulto e vai fechar esse ciclo, entendeu? Então, assim como as borboletas, né, e outros insetos, os besouros eles passam por uma metamorfose. Falando agora de habitat, aonde que a gente pode encontrar esses insetos, é impressionante a quantidade de locais que podemos encontrar os besouros. Então, podemos encontrar em ambientes de florestas tropicais, em áreas de deserto, em áreas de montanhas extremamente altas, em áreas glaciais, nas cidades. Então, podemos encontrar eles em uma infinidade de lugares, né? E toda essa diversidade nós podemos separar basicamente em 2 grandes grupos, né? Os terrestres, que eles representam uma fatia de aproximadamente 96% de todas as espécies de besouros que a gente conhece, e 4% de espécies aquáticas. Porém, não se engane com esse número aqui, porque embora ele seja consideravelmente menor, a diversidade e a variedade de insetos aquáticos é extremamente grande. E eu acredito que esse número só é pequeno porque eles ainda são menos estudados do que os besouros terrestres. Então eu acredito que a realidade é que esse número pode ser até bem equiparável, certo? Então, agora trazendo para o micro, né, o espaço do microhabitat, aonde que a gente pode encontrar esses besouros? Eles podem ser encontrados tanto no habitat terrestre quanto nos habitats aquáticos, como eu havia falado anteriormente, né? E no caso dos terrestres, eles podem ser encontrados tanto de forma livre, né? Ou seja, eles podem ser encontrados soltos, né? Na vegetação, voando, forrageando, né? Ou andando na vegetação. Podem ser encontrados em tocas no subterrâneo, né? Também debaixo de pedras. Podem ser encontrados dentro de árvores, né? De troncos, sejam troncos de árvores mortas, sejam troncos de árvores vivas, né? Também podem ser encontrados dentro de formigueiros ou cupinzeiros, né? Aqui eu trouxe para vocês só um exemplo de um besouro que é bem parecido com uma formiga, né? Então ele vive dentro de tocas de cupins, né? De formigueiros. Também podem ser encontrados dentro de tocas de animais vertebrados, né? Sejam aves, né? Mamíferos e por aí vai. Ok? Já nos microhabitats aquáticos, a gente pode encontrar esses insetos tanto em rios, né? Lagos ou lagoas, garapés ou riachos, né? Dependendo da região que você mora, como é conhecido. Também em poças, né? Sejam poças em áreas urbanas, sejam poças de áreas florestais, bem como também regiões de fitoteomata. O que é fitoteomata? É uma região da planta, né, que acumula água, e esse acúmulo de água ele é um microhabitat propício para que algumas espécies de seres vivos sobrevivam nesse local. E entre esses seres vivos, né, a gente tem aí algumas espécies de besouros. Então a gente pode observar que eles realmente podem ser encontrados em diversos hábitats. Quanto aos comportamentos, né, esses insetos, né, eles podem ser divididos em basicamente 3 grandes grupos, né? Os insetos que vivem de forma livre, ou seja, eles vivem sem nenhum tipo de agrupamento, né? Então eles são solitários, eles vivem de forma livre na natureza, né? Só se encontram quando vão acasalar. Também tem o comportamento que é conhecido como gregário, ou seja, eles formam pequenos agrupamentos de indivíduos da mesma espécie. No entanto, não há nenhum tipo de organização desse agrupamento. E eles se agrupam apenas para se alimentar, acasalar, como proteção, ou seja, eles se encontram apenas para ter algum tipo de proveito de algum tipo de recurso daquele ecossistema. E por fim, nós temos o terceiro tipo de comportamento que é conhecido como subsocial. O que é isso? Esses insetos, no caso eu trouxe também aqui como exemplo, que é o grupo que eu trabalho, os passálides, eles apresentam realmente um nível de sociedade, ou seja,
eles apresentam cuidado parental com os imaturos, né, com as larvas, eles cuidam dos ovos, das pulpas, eles conversam entre si, então eles realmente têm algum nível de sociedade, que é ainda assim um pouco diferente daquela sociedade que a gente conhece das abelhas, cupins, e formigas, que realmente ali é realmente uma sociedade bem definida, ou seja, tem aquela divisão de trabalho, tem as castas, né? Então, ou seja, a rainha, o operário, o soldado. No caso dos passarinhos, a gente não tem isso, ok? Agora, falando um pouco sobre a alimentação desses insetos, né? A gente fica se perguntando, tá, mas o que o besouro come, né? E os besouros eles têm uma infinidade de formas de hábitos alimentares. No entanto, a gente pode diferenciar ele em 5 grandes grupos de formas de alimentação. Desses 5, 2 são principais, que são os herbívoros, que praticam herbivoria, e os carnívoros, que se alimentam de outros seres vivos, né? Quando a gente fala de carnivoria, a gente não necessariamente está falando de carne, né? De músculo, de tipo carne de boi, carne de frango, carne de porco. Não. Estou falando de seres vivos. Então, eles se alimentam de outros seres vivos. Existem também besouros que se alimentam de material em decomposição. Então, eles são saprófagos. Então, eles praticam a saprofagia. Esse material em decomposição pode ser tanto matéria animal, no caso de fezes, por exemplo, né? Como também de matéria vegetal, né? Ou seja, folhas mortas, madeira morta e por aí vai. Também eles podem ser necrófagos, ou seja, eles se alimentam, realmente aí sim falando de carne, eles se alimentam de animais mortos em processo de decomposição, né? Ou seja, pequenos vertebrados, aves, né? Répteis, anfíbios, mamíferos e por aí vai. E também há uma parcela que se alimenta de fungos, né? Então eles são conhecidos como micetófagos. No entanto, existe também uma pequena fração de besouros que, que não se alimentam de nenhum tipo de nutriente durante a fase adulta. No entanto, na fase de larva, eles sim podem se alimentar tanto de matéria vegetal quanto de matéria animal, seja viva ou seja em decomposição. Ok? Agora a gente vai falar um pouco sobre realmente a importância desses animais, que é o que eu realmente quero trazer aqui para vocês. Por que é que eles são tão importantes para a gente? Bom, a gente pensa que só é importante aquilo que nós, seres humanos, podemos tirar algum proveito. E essa é uma ideia completamente errada, totalmente distorcida do que realmente é significante ou não. Como esses insetos eles são o maior grupo de seres vivos que apresentam, né, que estão vivos no planeta, a maior importância deles é justamente a importância ecológica. Então, eles participam tanto da ciclagem de nutrientes quanto da cadeia trófica. Então, só para pegar aqui um exemplo, também esse grupo que eu trabalho aqui, que são os passários, eles são os maiores decompositores, maiores degradadores de matéria xilosa das florestas, ou seja, a árvore cai e eles vão lá e degradam. Então imagina o que seriam das florestas tropicais, o que seriam daquelas árvores mortas que iriam cair se não existissem os passários para degradar. Da mesma forma, a gente pode pegar aqui os besouros rolabostas, né, que eles degradam a matéria fecal que são liberadas por grandes mamíferos, por exemplo, nas savanas tropicais, né, nas grandes pastagens, né, no caso do sul do país, né, que tem aqueles grandes pampas, aqueles pastos enormes. Então, o que seria dessa matéria se não houvessem besouros para decompor? Então, ela estaria espalhado aí madeira, fezes e animais mortos em todos os locais se não tivessem esses grandes degradadores. Eles também participam ativamente dessa cadeia trófica, né? Então, eles podem servir tanto quanto predadores, quanto podem servir de presa, então alimentos para outros seres. Agora, sim, falando um pouco mais da gente, né, dos seres humanos, eles também são importantes economicamente para nós. Então, eles podem ser tanto pragas, né, de lavouras, quanto de grãos armazenados. E quando a gente fala de pragas, eu quero deixar muito claro uma coisa aqui. Não existe nenhuma espécie de ser vivo que é praga.
que a espécie é praga, não existe. Ela só é considerada como praga aquele tipo de indivíduo, aquele tipo de grupo que está dando algum prejuízo ao ser humano em algum local em um determinado período de tempo, certo? Então só é praga esse tipo de indivíduo. No entanto, também os besouros, eles podem ser benéficos para nós, né? Então eles podem atuar também no controle biológico de outros grupos que são pragas. No caso aqui, eu trouxe dois exemplos, no caso a joaninha, né, que preda os pulgões, que são grandes pragas de feijão, de soja, por aí vai, e os besouros tigre, que se alimentam de lagartas, né? Essas lagartas elas causam grandes prejuízos em lavouras de arroz, soja, milho e por aí vai. Outras grandes importâncias também desses insetos para a gente, né, é a importância ambiental. Então, eles podem participar como bioindicadores de qualidade ambiental. Ou seja, a presença ou ausência de determinado grupo de inseto, de besouro, pode mostrar se aquele local é ou não um local preservado, né? É um local limpo. Também, esses besouros eles podem ser importantes fontes de nutrição. Então, eles podem servir para alimentar tanto nós, né, pessoas. Então, a entomofagia é algo que deveria, inclusive, ser bem difundida aqui no Brasil. Inclusive, é gostoso comer. Inclusive, essas larvas aí, larva de tenebra, tem um gostinho de maçã. É muito gostoso. E elas servem tanto quanto alimento para nós, seres humanos, como também para animais que nós criamos, como galinhas, tartarugas, né, bichinhos de estimação, entre outros animais que, porque são animais que têm um alto valor proteico, né? Então, são animais que vão realmente trazer grandes benefícios à sua ingestão. Também eles podem utilizar serem bem úteis na adubação, né? Já que muitos insetos, muitos besouros são degradadores, né? De matéria vegetal, então eles podem fazer bons materiais de adubação. Também são importantes na bioprospecção, ou seja, a gente pode estudar esses besouros e retirar de algumas espécies alguma substância que pode ser benéfica, como por exemplo uma substância muito conhecida, né, que é a luciferina, que é uma substância que está presente nos vagalumes e em outros besouros bioluminescentes, né? Também eles têm importância médica, só que a quantidade de espécies que tem essa importância, que não é muito legal para a gente, né, é ínfima, é muito pequena. Geralmente eles estão associados aos potós, né, do gênero Pederus, que eles causam realmente lesões fortes, né, na pele, e em alguns besouros da família Carábide, né, que são conhecidos como besouros bombardeiros, que eles literalmente jogam um ácido na nossa pele e isso corrói e realmente causa grandes danos a nós. Também ela tem uma certa importância na cultura mundial, ou seja, durante muitos anos os besouros, né, principalmente os rolabostes, os escarabeides, eles foram amplamente cultuados no Egito Antigo, né? Então existe até mesmo um deus Khepri, que era um rola-bosta. Esse deus era conhecido como o deus da reencarnação, né? O deus das mudanças. Atualmente, também, dentro da cultura mundial, a gente se alimenta, né, de besouros, no caso de larvas de besouro, tanto eles de forma fazendo um caldinho, como um espeto aí. Eu confesso que eles são extremamente gostosos. É muito bom comer isso. Isso aqui é larva de um bruquídeo, de um bruquinho, que é um besourinho, que ela vive dentro do coco e o gosto dela é absurdamente delicioso. É muito bom e eu recomendo que todo mundo coma. Na minha terra é chamado de gongo isso aqui. É fabuloso. Recomendo. Eles também são importantes na nossa cultura atual, né? Porque estão presentes em diversos tipos de mídias, né? No caso aqui, são capas de bandas de rock, eles podem ser acessórios como mochilas, brincos, cordões, né? Pingentes. Eles estão presentes também em adereços, como tatuagens, né? Acho que eu conheço muitas pessoas que têm tatuagens de besouros, então tem muitas pessoas que realmente gostam de tatuar besouros, então é algo de certa importância cultural, assim como também tem uma certa importância lá
na nossa vivência infantil. Acho que algumas pessoas devem conhecer esses carinhas aqui, esses personagens, no caso Pokémon, Metabots, Digimon. Todos esses personagens foram inspirados em besouros. Então, os japoneses eles são realmente fissurados em besouros. E tudo isso faz parte da cultura, né, que esses besouros eles fazem parte da nossa cultura, certo? E aí a gente se pergunta, tá, Marcos, mas por que que a gente tem que estudar besouros, né? Por que que a gente tem que ficar se vestindo, se fantasiando de biólogo? Por que que a gente tem que passar horas analisando esses bichos em coleções? Por que que a gente tem que ficar catando esses besouros em carcaças? Por que é que a gente tem que passar horas em laboratório estudando esses insetos? Eu diria que a gente tem que conhecer esses insetos, a gente tem que divulgar o conhecimento e aí aplicar esse conhecimento. Então, primeiro a gente tem que conhecer essa diversidade. Depois, nós temos que divulgar esse conhecimento em simpósios, em palestras, né? Tipo, o que eu estou fazendo aqui é justamente divulgar o meu conhecimento para vocês, né? Então, simpósios, palestras, workshops, trabalhos, né, científicos como capítulos de livro, artigos, né? E, por fim, a gente pode dar uma aplicação ao conhecimento desses indivíduos, né? Eu peguei aqui como, por exemplo, a floresta de Manaus, que é uma das maiores, acho que se não a maior, fragmento florestal urbano que existe no mundo, que é aqui em Manaus, né? Isso aqui tudo é uma floresta pertencente ao campus da UFAM, que é a Universidade Federal daqui, e é uma área de floresta imensa, imensa. E aí vamos supor que a gente encontra uma espécie e a gente queira preservar, então o conhecimento dessa espécie pode nos ajudar a preservar essa área, ok? E como é que a gente pode estudar besouros? Bom, cara, basicamente a gente estuda eles em coletas, né, fazendo coletas de campo, a gente estuda dentro de coleções entomológicas, a gente conhece fazendo ensaios, né, ensaios de coleta. Vamos pegar aqui um animal que está em decomposição, ou então alguém que morreu. Vamos pegar esses insetos aqui para poder estudar o ciclo de vida deles e tentar entender como é que essa pessoa morreu, aonde que ela morreu, ou seja, isso já é entomologia forense. Nós também podemos estudá-los em laboratório, fazendo ensaios com bioprospecção. Então, é um assunto muito diverso, muito grande, que a gente até pode conversar, né, em outro momento. Se tiver alguma curiosidade, podem fazer perguntas aí que a gente vai tentar responder elas. Mas existe uma infinidade de formas de como é que a gente pode estudar ele, certo? No entanto, eu quero trazer aqui para vocês o que eu trabalho, o que eu faço, para mostrar um pouco para vocês, né? Que eu sou um taxônomo, eu sou um filogeneticista, né, como a gente pode falar, um sistemata, e eu trabalho com besouros. Então, como e por que, que a gente tem que estudar isso? Então, antes de mais nada, a gente tem que entender o que é taxonomia e o que é filogenia. Então, a taxonomia ela é uma área que descreve a biodiversidade dos seres vivos, né? E usando como esse artifício a nomenclatura taxonômica. Então, a taxonomia ela é uma área que nomeia os indivíduos e grupos a que eles pertencem. Já a filogenia é a área que classifica esses seres vivos em grupos e a gente busca entender as relações evolutivas desses grupos, desses organismos, né? Então, é uma área que coloca os indivíduos em grupos e organiza com base de algum critério, ok? Entendido isso, a gente parte agora para a soma dessas duas grandes áreas que vai dar origem à sistemática. E o que é a sistemática? A sistemática nada mais é do que o conhecimento do planeta. Então, ela vai unir a taxonomia, que nomeia os seres vivos, junto com a filogenia, que ela vai classificar os seres vivos. Então, essas três grandes áreas, elas vão representar três grandes perguntas que nós sempre fazemos, que são: quem são, né, falando agora de biodiversidade em geral, de espécies, quem são essas espécies? De onde essas espécies vieram? Já que a gente vai entender as relações evolutivas entre elas. E por fim, para onde elas vão? Então a gente vai poder predizer algum tipo de informação
com base na sistemática, entendeu? Então, só para exemplificar realmente de forma mais detalhada cada uma desses termos, eu vou mostrar para vocês aqui um exemplo, né? Então, primeiro, antes de mais nada, como que a gente estuda? Primeiro, a gente tem que ter esse acesso à biodiversidade, certo? Esse acesso ele pode ser feito tanto em florestas tropicais, como na cidade, quanto em mangues, enfim, qualquer lugar que você vá fazer essa coleta, certo? Também nós podemos acessar essa biodiversidade em coleções entomológicas, né, coleções científicas. Inclusive, eu quero deixar bem claro que coleções científicas são extremamente importantes. Então, nós sim devemos trabalhar muito com coleções e esquecer esse aspecto de museu delas, que é um depósito de espécies mortas. Não, a gente realmente tem que trabalhar ativamente com elas. Depois que a gente tem esse acesso à biodiversidade, nós vamos estudar esses táxons, nós vamos estudar esses grupos, seja pelo meio bem clássico, né, que é olhando na lupa, no microscópio, fazendo descrições de estruturas, né, há também como podemos fazer a parte mais molecular, né, a parte mais estudar caracteres genéticos, genes, locos e por aí vai. E por fim, nós vamos publicar os nossos resultados. Então, essa é a forma que a gente estuda. E na publicação, eu acho que é algo que todo taxônomo almeja, né, que é descrever uma nova espécie, que é também algo que a gente pode conversar. Se tiver dúvida, é só fazer alguma pergunta. E agora, por que é que a gente tem que estudar esses indivíduos, certo? A gente estuda eles de forma bem diversa, mas a gente pode estudar eles basicamente dessa forma aqui. Por que a gente pode estudar ele? Eu vou citar aqui um exemplo. Existe o besouro A e o besouro B, ok? Eu não conheço, não sei o nome desses besouros, não conheço eles. No entanto, eu sei que um besouro ele causa dano às lavouras e o outro besouro ele tem uma substância que serve de anestésico e anti-inflamatório. Ou seja, é um besouro, ele é meio que prejudicial para nós seres humanos e o outro ele é extremamente benéfico, né? Porque ele tem uma substância que a gente pode extrair aí um poderoso anestésico. Além disso, um é muito comum e o outro está presente, é muito comum e está presente em diversos locais e o outro é extremamente raro, certo? E aí, como é que a gente faz para entender esses insetos, né? Então, qual que a gente vai preservar e qual que a gente vai controlar? Notem que eu estou usando a palavra controlar, eu não estou falando de extermínio, porque isso realmente é um crime imenso à natureza, à biodiversidade. Como que a gente pode controlar esses insetos, né? Então, a gente primeiro precisa conhecer eles, e é aí que a taxonomia entra. Aí eu vou lá, faço um estudo taxonômico, busco, analiso esses indivíduos, faço a coleta, analiso eles, e eu descubro que existem duas espécies. Isso aqui é apenas um exemplo, então não usei qualquer nome. A gente tem aqui o Coleus indolori, né, que é o bicho que vai dar aquele anestésico para a gente, e o Coleus irritans, que vai ser um besouro que vai realmente ser praga nas lavouras. Só que no meu estudo de taxonomia, eu acabei ainda descrevendo uma terceira espécie nova, que é o Coleus novisio. Então, eu acabei descrevendo aqui no meu estudo uma espécie nova. E aí, dentro desse gênero Coleus, eu tenho aí 3 espécies, certo? Então, a taxonomia, ela busca conhecer esses indivíduos. Então, agora, pronto, eu já sei, conheço o nome dos besouros. Agora, eu venho para a parte da filogenia. E aí, eu vou lá, faço um trabalho de análise filogenética e tudo mais, e eu posso descobrir duas coisas, só que de forma bem separada aqui. Vamos supor que eu acabe descobrindo como é que eu posso dizer? Uma hipótese de relacionamento A e a hipótese de relacionamento B, certo? Na primeira hipótese, eu tenho aí que o Coleus indolori e o Coleus novisio, eles são espécies próximas entre si. Então, de certa forma, eles compartilham algum tipo de ancestral comum, então eles compartilham algumas estruturas. E aí vamos supor que uma dessas estruturas, alguma dessa estrutura é a estrutura, uma glândula que dá origem justamente àquele anestésico que a gente tanto quer ter, tanto quer possuir.
Então, como a gente já sabe que o Collius indolore ele tem isso, a gente pode pressupor, a gente pode predizer que o Collius novísio também pode ter essa estrutura, essa glândula que vai secretar esse anestésico. Então, para nós seres humanos, é algo extremamente importante que nós tenhamos o conhecimento do Collius novísio. Poxa, agora a gente tem duas espécies que podem dar para a gente um poderoso anestésico. Então, isso é uma importância crucial do porquê estudar a filogenia. E por outro lado, né, a gente tem aqui um outro tipo de conformação, outro tipo de cladograma, que o Collius novísio ele está relacionado ao Collius irritans, né? Isso aqui é outra hipótese. E o Collius irritans ele é uma praga, então ele se alimenta, vamos supor, de feijão. Ele se alimenta lá das plantas de feijão. E com isso, como eles são relacionados entre si, ele pode também ser considerado uma praga. Então, sabendo disso, a gente pode afirmar que possivelmente o Collius novísio ele pode ser uma praga do feijão, certo? Então, com esse exemplo, o que eu quero dizer? Quem estuda a filogenia, ele pode dar uma certa previsão de que tipo de relacionamento, né, que tipo de características esses insetos, esses indivíduos podem ter, ok? Dessa forma, a taxonomia e a filogenia elas servem principalmente para conhecer as espécies e como manejá-las da melhor e mais adequada forma possível. Ou seja, a gente conhecendo essas espécies, a gente pode fazer com que nós consigamos lidar com elas da melhor forma. Ou seja na bioprospecção, seja no controle dessas pragas e seja como inúmeros outros tipos de artifícios que a gente pode utilizar. E também nós podemos propor medidas de preservação, né? E eu citei ali como exemplo áreas de proteção. Vamos supor que o Collius novísio ele ocorra numa área que está dentro de um processo de destruição ambiental e tudo mais, só que a gente percebe que o Collius novísio é extremamente importante porque ele tem essa estrutura que vai dar origem ao anestésico. Então a gente tem que salvar esse inseto e a gente pode propor uma área de preservação para que essa espécie não acabe, né? Não seja extinta, ok? Eu sei que tudo isso é muito rápido, eu falei de forma também rápida para poder agregar a vocês o máximo de conteúdo que eu podia passar. Acredito até que eu deva ter estourado o tempo que foi disponibilizado para mim, mas eu tinha que mostrar para vocês essa importância, né, dos besouros, do porquê estudar isso tudo. A gente pode conversar sobre isso, né, também em outro momento. Eu queria agradecer mais uma vez a comissão, né, a vocês por estarem aqui assistindo. E se vocês quiserem conversar comigo, aqui está aqui minhas redes sociais, né, meu e-mail, meu Instagram. Facebook eu não utilizo muito, praticamente nada. Mas o Instagram eu utilizo um pouquinho mais. Lá eu posto algumas coisas sobre o que eu faço. Posto basicamente mesmo fotos, eu gosto muito de tirar foto. Então, mais voltado para a fotografia em si. Mas, se quiser, a gente pode conversar sobre qualquer outro tema relacionado ao mundo dos besouros também. Meu e-mail está aqui, para caso você também queira mandar um e-mail para mim. E, mais uma vez, muito obrigado pela atenção. Valeu?